Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, bom dia, guerreiros. Desculpa pelo atraso no início aqui, nós tivemos um problema técnico e atrasamos um pouco. E vou aproveitar e começar a falar sobre atraso, sobre pontualidade. O nosso oitavo dia, nós estamos hoje iniciando o nosso oitavo dia de desafio, 10 princípios bíblicos para uma vida próspera. E o tema de hoje é esperança e confiança no futuro. Nós vamos falar sobre esperança e confiança no futuro. Há uma passagem lá em Lamentações 3:21 que o profeta Jeremias diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. O profeta naquele momento ele estava emergindo de um mar de preocupações, de um deserto de aflições, mas ele buscava manter acesa em seu coração a chama da vida, a chama da esperança. E o texto diz exatamente o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ou somente o que pode trazer e me dar esperança. Então, essa palavra para nós começarmos o nosso dia, é a palavra que eu lanço sobre a sua vida, para que você possa começar a refletir, que nesse dia você traga a sua memória, procure trazer à memória, que o Espírito Santo traga à memória somente aquilo que pode te trazer esperança. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma manhã, por mais um despertar. Que o Senhor esteja conosco ao longo desse tempo de comunhão. Fala, Senhor, aos nossos corações, nos mantém conectados com a Tua presença. Vem conosco, Senhor, nós não abrimos mão do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que tenhamos um momento, um tempo de esperança, em que memórias, boas memórias, memórias de esperança, possam estar vindo ao seu coração. Então, o profeta Jeremias, ele emergia ali de um momento de angústias, de medos, de sofrimentos, de aflições, e ele orava exatamente isso, para trazer, para que viesse à memória somente o que pudesse trazer esperança. Como eu ia falando lá no início, nós nos atrasamos hoje, um pouco para começar. Vocês devem ter percebido que normalmente nós temos iniciado pontualmente às 5h10 e procuramos também encerrar pontualmente, no horário marcado. E por que é que eu chamo a atenção sobre isso? É a questão da pontualidade, da assiduidade e a questão da pontualidade. Isso faz parte da excelência. E tudo aquilo que nós fazemos com excelência e colocamos amor e excelência, como se fizesse não para homens, mas para o próprio Deus, os resultados são incríveis, tá? Então, que você procure no seu dia a dia manter a questão, trabalhar a questão da pontualidade e a questão da assiduidade, porque elas falam sobre excelência e tem a ver com vida próspera. Os prósperos, eles trabalham, eles fazem com amor e excelência. E na hora que você trabalha a questão da pontualidade, você está trabalhando a questão da honra, do princípio da honra, o respeito a quem vai chegar, o respeito com quem você marcou. Então, honra gera honra, como nós já conversamos aqui, faz parte dos princípios da excelência e dos prósperos, tá? Então peço desculpas pelo atraso, foi um imprevisto, mas nós não vamos deixar de fazer, embora não tenhamos hoje a transmissão através do YouTube, mas somente pelo Instagram. Então nós estamos hoje no oitavo dia de desafio, 10 princípios bíblicos para uma vida próspera, e vamos falar um pouco. Estamos falando já sobre esperança. Então, esperança é um substantivo feminino que exatamente que vem da palavra esperar. E você esperar por algo.
e traz a ideia exatamente de esperar algo em que você confia, algo em que você espera, atribui expectativas por algo bom, algo desejado e que vai acontecer. É a experiência, a expectativa de que algo vai acontecer. Há uma uma frase que diz, é muito comum, não sei quem disse a primeira vez, mas a esperança é a última que morre. Eu vou fazer uma modificação e vou dizer o seguinte: a esperança é a que não pode morrer. A esperança é a que não pode morrer. Quando a esperança morrer, é porque as coisas já estão de fato muito ruins. E nós não podemos deixar de chegar a esse ponto. Porque quando ela não mais está presente, quando a esperança já não mais existe, e nós estamos vivos, a partir dali nós passamos a ser e a viver como vivos mortos. Tá? E como é comum nós encontrarmos pessoas que são os vivos mortos, ou seja, eles estão vivos fisicamente, mas eles desistiram muitas vezes de viver, eles já não estão encontrando mais, tendo expectativas, e eles são simplesmente levados. Eles morreram, muitas vezes com mortes espirituais, eles estão mortos espiritualmente, eles estão vivos fisicamente e vivendo uma vida sem nenhuma expectativa, uma vida sem nenhuma esperança. Então são os vivos mortos. E eu não sei você, mas eu já me deparei com muitas pessoas nessas situações e nós precisamos ter um olhar de compaixão, um olhar de amor, um olhar de misericórdia para essas pessoas, exatamente para tentar de alguma maneira ativá-los, trazê-los para junto, tentar ajudar, tentar ser benevolente, trabalhar a questão da benevolência, a questão da solidariedade, para tentar fazer com que essas pessoas elas saiam daquele lugar em que elas estão vivendo, aquele lugar de escassez, aquele lugar de morte, aquele lugar que muitas vezes cheira a morte, e que elas possam enxergar que existe sim a possibilidade de um recomeço, a possibilidade de um novo tempo, a possibilidade de voltar a crer e a ter esperança em dias melhores. E essas pessoas, quando elas perderam a esperança, elas perderam a expectativa por dias melhores, elas deixaram de acreditar que é possível que a vida mude. E de repente você e eu podemos ser essa esperança, nós temos muitas vezes a oportunidade de chegar junto dessas pessoas e se nós olharmos em nossa volta, elas estão por lá, tá? Elas não estão, elas não têm muitas vezes um rótulo, uma plaquinha, Elas estão muitas vezes próximas a nós e estão passando despercebidas. Então procura olhar ao seu redor e procura identificar quem são esses vivos mortos que estão ao seu lado, ao seu redor. E nós vemos muitas vezes aquelas situações de pessoas que desistiram da vida, e ninguém do lado conseguiu identificar, ninguém do lado conseguiu perceber que aquela pessoa não estava bem, que aquela pessoa já tinha desistido de viver, e que ninguém notou, ninguém percebeu. E de repente, se alguém tivesse percebido, poderia ter mudado o curso daquela história. Então, pessoas que ainda não conheceram o verdadeiro amor de Cristo, e você pode ser o canal para falar para essa pessoa que existe um amor que é insondável, que é infinito, que existe um Deus, que existe um Pai, que essa pessoa tem um Pai que continua cuidando da vida dela, que é o Pai que faz nova todas as coisas, que existe sim a possibilidade de um recomeço, que existe sim a possibilidade de mesmo em meio a um caos, mesmo em meio a uma tragédia, de aflições, como o próprio profeta Jeremias estava ali, mas que é possível sim
trazer à memória o que pode dar esperança, né, e a expectativa de um novo tempo. Esperança é ter fé e acreditar que determinada coisa vai dar certo, que de fato pode acontecer, que vamos ter dias melhores. Quando nós perdemos essa expectativa, a vida fica meio sem sentido. Então eu não sei como é que você chegou aqui hoje, como é que você está acordando, porque é normal, é inerente ao ser humano, os dias em que em nós, enfim, são tantas coisas, são desafios diários e que muitas vezes nós não acordamos bem, né? Há os dias em que nós não sentimos vontade de sair da cama, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, talvez hoje você esteja se sentindo assim, e eu desafio a tentar trazer à memória coisas que podem te trazer esperança. Você começa a buscar aí, né, no seu baú de recordações, de memórias, os momentos em que você achou que parecia que era o fim, aqueles dias que você disse, de hoje eu não escapo, de hoje eu não passo, hoje vai dar tudo errado, hoje eu não consigo superar, é hoje que vão me destruir, a minha vida acabou. E você, quando olha para hoje, para esses dias e lembra desses dias, você vê que esses dias eles passaram, eles foram superados. E vieram outros dias que você achou que seriam piores do que aqueles, e esses dias também passaram. E que o dia de hoje também vai passar. Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar te visitando e possa estar trazendo à memória todos esses momentos que podem te trazer esperança. Que possa te trazer à memória todos esses momentos em que você viu a mão do Senhor sobre a sua vida, que você viu graça e misericórdia sendo derramadas sobre a sua vida, em que os dias foram superados e que ao final do dia você parou e pensou, poxa, eu me preocupei tanto, eu gastei tanto as minhas energias, eu sofri tanto por algo que passou. Como o dia de hoje vai passar. Então que você saia da cama, que você levanta, toma um banho, sabe? Se você ainda não conversou, reserva um tempinho ali para conversar com Deus, começa o dia conversando com Deus. Nesses dias aí, sabe o que é que eu faço? Eu vou te dar o meu pulo do gato. Eu não sou diferente de você, e tem dias que eu também não acordo bem. É natural, é normal do ser humano. Agora o normal é que isso aconteça e você pegue ali uma curva de crescimento e saia daquela depressão e suba. Quando isso não acontece, você permanece naquela depressão, aí é onde está o problema. E aí quando as pessoas não saem desse lugar, quando muitas vezes elas já estão adoecendo ou estão doentes. E aí quando eu me sinto dessa forma, sabe o que é que eu faço? Eu dou bom dia, eu já ensinei para vocês, bom dia Espírito Santo, eu preciso conversar, eu preciso ter um tempo com o Senhor. Vou lá, trago a minha porta, Mateus 6,6, lugar secreto, e aí vou derramar lá as minhas lágrimas, vou apresentar lá os meus medos, as minhas ansiedades, os meus desafios, né? E quantas não foram, às vezes não foram poucas, foram muitas e muitas, em que eu entrei parecendo um gatinho e eu saí de lá como um leão, tá? Eu saí como um leão, porque lá as minhas forças foram renovadas, naquele que renova todas as nossas forças, e assim como fez tantos dias na minha vida, vai estar renovando as suas forças no dia de hoje. Creia, tenha fé, tá? Não acabou, não é tempo de desistir, não é tempo de parar, é tempo de avanço, é tempo de crescimento, é o tempo de renovação, é tempo de novos ciclos, de novos começos, de novas expectativas, é tempo de renovar a esperança em dias melhores. Então a esperança é ter fé e acreditar que determinada coisa vai de fato acontecer. É saber que realmente vamos ter dias melhores, independente de política, independente de pandemia, independente de religião. É ter certeza de que vamos superar problemas e vamos ficar bem. Todos nós temos problemas, todos nós temos problemas, eu tenho problema, você tem problema. Normalmente nós costumamos pensar que os nossos problemas são maiores do que todos os problemas de todas as pessoas, e eles não são, eles são simplesmente os nossos problemas e somos nós quem temos que lidar com eles. Então por isso que eles parecem ser
os maiores do mundo, porque eles são nossos. A responsabilidade nossa em como lidar. É a esperança, é a expectativa e o anseio confiantes pelas bênçãos prometidas, tá? Não sei você, mas eu tenho bênçãos prometidas, né, sobre a minha vida, e nós não podemos perder a esperança que essas promessas elas vão tornar-se realidade, porque elas foram prometidas não por um homem comum, não foram prometidas por mim, não foram prometidas por você. Elas foram prometidas por quem não mente, por quem não se arrepende, não por homens. Mas se elas foram promessas do próprio Deus, no tempo certo elas irão se cumprir. A questão é que nós normalmente queremos seguir, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? No tempo cronos, no tempo do relógio, e as coisas elas acontecem. Você precisa entender que as coisas elas acontecem no tempo kairos. Não sei se você já ouviu falar, no tempo kairos, é o tempo de Deus, tá? Então as coisas elas vão acontecer, as promessas de Deus, aquela promessa que você acha que não vai mais acontecer, eu já perdi as esperanças. Não perca as esperanças, continua com fé. Lembra lá que o nosso primeiro dia de desafio foi fé e confiança. É uma base fundamental para vivermos uma vida próspera. Então, continua com fé, continua confiando, tá? Que as promessas que Deus fez sobre a sua vida, para você, sobre a sua casa, sobre a sua família, elas vão se cumprir sim, no tempo oportuno, no momento em que nós estivermos preparados para que elas de fato possam ser entregues, as bênçãos serem entregues. Nós somos filhos de um pai cuidadoso e zeloso. E se você tem filho, filha, você como pai, como mãe já colocou, já esteve nessa situação de um filho, uma filha está te pedindo algo. Você até já prometeu, você pode dar, você pode comprar, você pode pagar por aquilo ali. Mas você olha para o filho, olha para a filha e diz assim, não, ele não está pronto para receber. Se eu entregar isso agora, ele não vai saber fazer, ou ela não vai saber fazer bom uso, pode jogar fora e pode até se perder. Tá? Então, o nosso Deus, né, o nosso Pai, é esse Pai zeloso, cuidadoso, que olha para nós, que nos sonda, né, que nos enxerga como de fato nós somos, né, na intimidade, e Ele sabe a hora de entregar. Tá? Então continua com fé e confiança, esperando, convicto nas promessas que o Senhor fez sobre a sua vida, e no tempo certo, né, há bênçãos que precisam. Na verdade, nós vivemos em um longo processo, nós estamos em um longo processo, né, de crescimento, de amadurecimento, e as bênçãos elas têm esse prazo, né, tem esse processo para ser cumprido, e o Pai ele se preocupa conosco. Então, no tempo certo, quando os processos foram cumpridos, quando você e eu estivermos preparados para receber a bênção, o cumprimento da promessa, aí o nosso Paizinho ele vai lá, entrega e cumpre, porque nós saberemos utilizar, aproveitar e inclusive será a bênção na vida de outras pessoas também. Então esperemos no Senhor, tá? Uma coisa que eu gostaria de falar para você é o seguinte, que muitas pessoas elas perderam a esperança porque elas dependeram, elas colocaram todas as expectativas, né, dela no dinheiro, e aí é algo muito perigoso, é algo muito arriscado. Nós estamos falando aqui de um desafio, né, de princípios bíblicos para uma vida próspera, né? E quando nós falamos em vida próspera, nós falamos em prosperidade, nós pensamos logo na questão financeira, né? E é o que a gente já vem falando todos os dias aqui, que prosperidade não é só sobre finanças. Prosperidade é algo muito maior, é ir bem em tudo que você faz. É a prosperidade nos relacionamentos, é a prosperidade nos negócios, nas finanças, é prosperidade
no ministério, enfim, na intimidade com Deus, em todas as áreas, na saúde física, na saúde mental. Então, vida próspera é algo muito amplo, como nós já falamos aqui. Mas há pessoas que elas acham, elas acreditam, elas têm certeza que a vida próspera ou que tudo na vida dela depende da parte financeira, depende do dinheiro. Então, colocam todas as expectativas, todas as esperanças, toda a esperança no dinheiro. E o problema é que o dinheiro ele pode falhar, o dinheiro ele pode faltar, o dinheiro ele pode acabar. E aí quando isso acontece, vem a frustração. Então são as pessoas que são decepcionadas, que elas são frustradas porque o dinheiro não chegou, porque não aconteceu, porque não aumentou ou faltou. Então essas pessoas elas acabam morrendo, né? São aquelas pessoas muitas vezes que estão ali, um vivo, um morto. As experiências acabam por quê? Porque elas depositaram toda a expectativa, toda a esperança depositaram no dinheiro e se frustraram. O dinheiro não chegou ou o dinheiro acabou. E as pessoas que depositam toda essa expectativa de futuro, de vida, toda a esperança em pessoas. Isso também é muito arriscado, isso também é muito perigoso, porque pessoas nos decepcionam. Não sei você, mas eu já me decepcionei com pessoas. Quem nunca se decepcionou com pessoas? Nós estamos diariamente em uma vida de relacionamentos e é natural que venham decepções. Aí, quando você coloca todas as suas expectativas, toda a sua experiência nas pessoas, eu lamento informar, mas virão decepções. E aí quando vem as decepções, aí você acha que é o fim, que a vida acabou, que não tem mais jeito. Então não coloque a sua esperança, as suas expectativas, as expectativas da sua vida em pessoas, porque elas podem até não te decepcionar, mas elas podem te decepcionar, e quando isso acontece, você não está preparado. Então a minha sugestão é que você coloque a sua esperança, deposite a esperança no Senhor. Espera no Senhor, esse não frustra e esse não decepciona. Tá? O dinheiro quando não chega, vem uma frustração. Não consegui comprar, não consegui fazer, eu só vou ser feliz, a minha vida só muda quando eu conseguir fazer isso, comprar, quando eu conseguir viajar. E aí quando não acontece, vem a frustração. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu passar, quando eu conseguir a vaga. Eu só vou ser feliz quando tiver um filho. Eu só vou ser feliz quando meu marido, quando minha mulher. E aí vem a decepção muitas vezes e vem a frustração. Então o meu conselho é que você espere no Senhor, porque ele não frustra e ele não decepciona. Nunca, 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 nunca. Tá? E o detalhe é que os planos do Senhor, né, também ninguém frustra. Se há planos do Senhor sobre a sua vida, e eles existem, há uma história linda escrita ao meu respeito, ao seu respeito, você precisa conhecer, você precisa acessar essa história, conhecer essa história na intimidade, linha por linha, vírgula por vírgula. Mas como é que eu conheço essa história? Não é me perguntando. Não é perguntando para o seu marido, para a sua esposa, é perguntando para o teu pai, para quem escreveu a tua história. Aquele que escreveu a tua história, essa história perfeita que tem começo, meio e fim, essa história que tem um propósito, né? Você não é obra por acaso, é isso que a gente vem falando sempre aqui, todos os dias eu venho falando sobre isso. Você precisa conhecer a sua verdadeira identidade, não a identidade dos rótulos que te dão, das marcas, das impressões que as pessoas têm a respeito, mas a verdadeira identidade. E essa identidade ela é revelada no secreto por quem escreveu a tua história. Tá? Então, busca conhecer a tua história, busca entender qual é o propósito da tua vida, e aí, quando você entender, aí você vai passar a viver uma nova vida, você vai saber onde buscar quando estiver ali vivendo como Jeremias ali nesse mar de sofrimento, né, nesse deserto de aflições. Você vai lá, busca, você vai relembrar da sua história e a fé se renova, a esperança se renova e você continua avançando. Tá? Então,
espera no Senhor, tá? Não espera em pessoas. É Ele quem vai nos fazer dar mais passos. É Ele quem vai fazer nos levantar e vai olhar para nós e dizer, olha, a vida não acabou, tá? Foi só mais um problema, foi só mais uma decepção, foi só mais uma frustração e eu estou aqui, eu continuo aqui e vamos seguir em frente. Pega na sua mão, levanta e vamos seguindo. Lá em Romanos 5, 3 a 5 diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações, porque as tribulações elas trazem paciência, a paciência traz experiência e a experiência ela traz esperança. E não nos preocupemos tanto, né, com as tribulações, elas não são bem-vindas, nós não queremos viver as atribulações, mas até elas, né, elas vão nos ajudar. Quando nós estamos focados no propósito, quando nós estamos focados em chegar a um lugar, até as tribulações elas vão nos ajudar a avançar, porque elas vão nos trazer experiência, né? Elas vão nos trazer paciência e tudo isso nos traz esperança, renova as nossas esperanças. O que diz Romanos 15, 13 sobre esperança? Diz o seguinte, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso aqui resume o que a gente vem falando até agora. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido, tá? Deus está falando com você nesse momento, tá? Não sou eu. Diz o seguinte, vou repetir, Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Deus deseja encher a sua vida, o seu dia de alegria e paz. Pela confiança nele. Ele está dizendo, olha, confia em mim. Em quem você tem confiado? Nas suas forças? Você tem confiado na sua conta bancária? Você tem confiado no seu marido? Você tem confiado na sua esposa? Você tem confiado em quem? Talvez o erro esteja exatamente nisso. Você tem gastado o seu tempo, você tem gastado as suas energias confiando em coisas ou em pessoas. Você tem esquecido de confiar nele. Então, dizendo aqui hoje o seguinte: confia em mim. Confia em mim. Porque sou eu que cuido da tua vida. Sou eu que saro as tuas feridas. Sou eu que sei o que você passa, o que você sente na intimidade daquilo que você não revela para ninguém. Eu tenho sentido, eu tenho ouvido o teu clamor. Então, simplesmente confia em mim, porque fui eu que prometi. Então, se prometi, cumprirei. Segue confiando para que você possa transbordar de esperança. Então, Deus deseja que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Tá? Então, que o seu dia seja um dia transbordante de alegria, de paz e de esperança. Tá? Que não nos falte a alegria, a paz e a esperança. Salmos, o que diz o Salmo 33 sobre esperança? Vamos ver lá, o Salmos 33, versículos do 20 ao 22, diz o seguinte: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos em seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor leal, Senhor. Como em ti está a nossa esperança. A nossa esperança, declare isso agora sobre você, sobre a sua vida. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Não está em carros, não está em cavalos, não está em pessoas, não está em dinheiro, não está no carro, não está na conta bancária, não está no médico, não está no amigo,
Declare: a minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. São 5h49, nós estamos caminhando para o término da nossa live hoje. Vamos estender um pouquinho por conta do início, nós atrasamos um pouquinho no início e vamos compensar um pouquinho agora ao término, tá? Então, se você está chegando agora, nós estamos falando sobre esperança, que as suas esperanças se renovem nesse dia, que a sua confiança, a sua fé e confiança no Senhor se renovem nesse dia e que a paz e a alegria transbordem no dia de hoje, na sua vida. Se você não curtiu, curte. Se você ainda não segue no Instagram, comece a seguir. Se você ainda não está inscrito no nosso canal lá no YouTube, vai lá e se inscreve. Deixe o seu comentário, compartilha com alguém que você acha que é oportuno ouvir, conversar um pouco sobre esperança. Olhe em sua volta, tá? Olhe em sua volta e tenta identificar as pessoas que estão sem esperança, as pessoas que estão ali dando sinais e que ninguém está conseguindo enxergar, que elas estão ali balançando uma bandeirinha, que elas estão dando um sinal na esperança de que alguém as perceba, tá? E você pode ser a chama, essa luz que essa pessoa aguarda, espera enxergar. Então, que essas pessoas enxerguem a luz, a verdadeira luz através de você, que você possa ser um canal para que a luz e a esperança se renovem no dia de hoje, na vida de alguém, tá? Vamos lembrar um pouquinho agora do período pandêmico, né? Acabei falando aqui um pouquinho antes sobre a pandemia. Quem de nós, durante a pandemia, não teve um dia, pelo menos um dia, em que achou que tudo parecia ter chegado ao fim? Fosse pelo medo, pela ansiedade, fosse pelas perdas, né? Desde as perdas financeiras, né? Todo mundo parou de trabalhar, todo mundo teve os seus ganhos reduzidos, fosse pela demissão, fosse pelas perdas, né, de pessoas, né, que foram as maiores perdas, foram as pessoas que foram perdidas, né? E mais importante do que coisas, são pessoas, serão sempre pessoas, serão mais importantes do que coisas. É importante você frisar isso, lembrar disso, que pessoas terão sempre prioridade na frente de coisas. Então, as nossas maiores perdas, sem dúvida nenhuma, foram as perdas humanas, né? Foram as pessoas. E nós achamos que era o fim, né? Todo mundo em algum dia, durante a pandemia, achou que seria o fim. E olha, nós passamos pela pandemia, tá? Nós sobrevivemos, nós estamos aqui, nós recuperamos parte das perdas financeiras, nós recuperamos a saúde, né? Algumas pessoas ainda carregam algumas sequelas físicas, né, da doença, né, do Covid. Algumas pessoas, e eu acredito que nesse caso a boa parte das sequelas hoje da pandemia em termos de doenças são as doenças mentais. Então existem pessoas, muitas pessoas, e eu me deparo com essas pessoas diariamente, né, na vida profissional como médico, pessoas que ainda estão adoecidas mentalmente, né, desde a pandemia. Elas ainda não conseguiram sair, né, daquele ambiente de medo, daquele ambiente de desespero, daquele ambiente de escassez. As pessoas ainda acham que tudo está escasso, que tudo vai acabar, elas acham que vão morrer a qualquer momento, elas continuam com medo, elas continuam inseguras, elas não conseguiram ainda sair daquele lugar fechado, né? Elas ainda não conseguiram sair da reclusão, né? Do quartinho escuro, e elas ainda têm sofrido, elas ainda não conseguiram enxergar, um novo tempo, um recomeço. As esperanças ainda não foram renovadas, tá? Então, se você é uma dessas pessoas que está ouvindo isso, eu gostaria de declarar sobre a sua vida um novo tempo, um tempo de esperança, um tempo de renovo, um tempo de fé, um tempo de paz e um tempo de alegria, tá? Tudo passou. E aí, para nós que conseguimos superar, né, nos serve de lição para olharmos para trás e dizer assim: poxa, eu me preocupei tanto,
Teve dias que, como empreendedor, nós acordávamos muito preocupados. O que vamos fazer hoje? Com tantas pessoas ao nosso redor, com tantos colaboradores, já estávamos envolvidos ali com tantos negócios, inclusive em meio à pandemia abrimos novos negócios. E eu recordo de um dia, um dia assim bem difícil, quando veio o medo, o medo de faltar, o medo, enfim, das coisas de fato desandarem, não dar certo. E na hora eu parei, pensei e falei para a Cristiane, assim, Deus não nos traria, nós obedecemos comandos, não foi aquela coisa de você trazer a memória que pode trazer e lhe dar esperança, como Jeremias fez. Vamos rememorar aqui as decisões que nós tomamos, os passos que nós demos. Nós consultamos antes de iniciar, nós consultamos antes de fazer isso, nós seguimos isso, nós temos sido fiéis nisso, nós temos cumprido, nós temos vivido os princípios. Sim. Então, vamos esperar, vamos renovar as nossas esperanças e continuar crendo que Deus continua no controle das nossas vidas, que Deus continua no controle da nossa casa, que Deus continua no controle dos nossos negócios. Nós o convidamos para fazer parte dos nossos negócios, então Ele está conosco em nossos negócios, Ele é nosso sócio. Então, não entremos em desespero, vai vir uma solução. Vai vir uma estratégia, vai vir uma ideia. E aí era incrível como ao longo do dia vinha uma ideia, vinha uma estratégia, vinha uma notícia nova. E enfim, a cada dia a esperança ia se renovando. E nós estamos aqui falando sobre a pandemia, tá? E o quanto nós avançamos, o quanto nós tivemos a oportunidade de crescermos e amadurecermos durante a pandemia, tá? Não sei você, mas eu cresci, eu amadureci durante a pandemia e eu prosperei durante a pandemia, tá? Então, se você estiver atento, inclusive, e como empreendedor, eu falo isso para aqueles que empreendem ou para os que desejam empreender, nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldades, nos momentos onde parece que tudo está dando errado, também são momentos de oportunidades. Então, eu conheço muitas pessoas, e talvez você seja uma delas, que em meio à pandemia identificaram oportunidades, agarraram as oportunidades e hoje estão colhendo os frutos daquilo que foi visto e que foi acessado durante a pandemia, tá? Nós estamos caminhando de fato agora para o término do nosso 8º dia de desafio, 10 princípios bíblicos para uma vida próspera, uma vida verdadeiramente próspera. E não existe vida próspera sem esperança, tá? É aí nesse dia, nesse momento em que aqueles que acreditam que a vida próspera está relacionada somente às finanças, aquele dia em que olha para a conta bancária, olha para os bens, está tudo lá, mas não está bem, não tem esperança, não tem paz, não tem alegria. Então você vê que a prosperidade financeira por si só, ela não é o suficiente para trazer uma vida verdadeiramente próspera. Então, que as suas esperanças, que a sua esperança, que a sua paz e que a sua alegria sejam renovados no dia de hoje. O que diz mais lá em Jeremias, nesse caso, no capítulo 17, versículo 7. E aí eu finalizo com este versículo. E diz o seguinte: porém, bendito o homem, presta bem atenção, tá? Presta bem atenção nesse versículo. Diz o seguinte: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, e a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, que mesmo no tempo da escassez, as raízes elas vão aumentando, buscando lá onde tem água, lá no subsolo, e mesmo no tempo de escassez, mesmo no tempo de seca,
É aquela árvorezinha que você olha lá no meio do deserto e ela está com as folhinhas verdes. E por incrível que pareça, ela continua a dar fruto. Então que sejamos como essas árvores plantadas junto ao ribeiro. Então bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é no Senhor. Então deposita toda a tua confiança no Senhor e depende dele. Não confia em pessoas, não confia em coisas, não confia no dinheiro, não confia nas promessas dos homens, não confia nos títulos que você carrega. Vai chegar momentos, vão chegar dias em que você vai ver que eles não valem absolutamente nada, tá? Então confia simplesmente no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa te trazer à memória no dia de hoje tudo, absolutamente tudo que pode te trazer esperança, inclusive as promessas que você esqueceu. Você tem promessas de Deus sobre a sua vida que estão esquecidas, então que você possa ser visitado ou visitada hoje pelo Espírito Santo, te trazendo à memória todas as promessas, tudo aquilo que foi dito ao seu respeito, tá? Todas as promessas que foram feitas sobre a sua vida e que elas possam renovar as suas esperanças, ou a sua esperança, a sua paz e a sua alegria. Nós vamos encerrar agora o nosso desafio, tá? Estaremos amanhã às 5h10 da manhã, no penúltimo dia, estamos prestes a terminar. Então eu agradeço a você que esteve conosco, que tem estado conosco ao longo desses dias, você que esteve hoje. Se você esteve hoje, gostou, e você, mas eu perdi os outros dias, perdeu ao vivo, mas está lá, está salvo no canal do YouTube, você pode assistir todos os dias, você pode compartilhar, você pode indicar para alguém, enfim, você pode se inscrever no canal e você pode acessar o restante dos conteúdos. Se puder deixar um comentário, você assistiu lá no YouTube, gostou, deixa um comentário, tá? Deixa o seu relato, deixa a sua experiência. Isso é importante para nós ter o seu feedback, o seu retorno, tá bom? Agora fecha os teus olhos, vamos fechar os olhos e vamos orar. Não sei se você já fez isso hoje, se não fez, nós vamos fazer juntos agora. Pai, nós te agradecemos, Pai, é sempre começar te agradecendo pelo dia, te agradecendo por esse momento, Pai, te agradecendo pelas pessoas, Pai, te agradecendo pelas coisas, Pai, te agradecendo pelas tribulações, pelas experiências, Pai, pela paciência, pela confiança que o Senhor tem depositado em nós, te agradecendo, Senhor, por mais um dia. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te apresentamos o nosso dia, nós te apresentamos a nossa agenda, nós te apresentamos tudo que nós vamos fazer ao longo desse dia, nós te apresentamos os lugares onde nós estaremos, Pai, nós te apresentamos o nosso trabalho, nós te apresentamos, Senhor, os nossos negócios, a nossa casa, a nossa família, nós te apresentamos, ó Pai, o nosso coração e te pedimos, Senhor, vem conosco ao longo desse dia. Nós não abrimos mão, nós declaramos que não abrimos mão da tua presença conosco. Renova, Senhor, nesse dia a nossa esperança, a nossa fé, a nossa paz e a nossa alegria. Bom dia e até amanhã. Que Deus abençoe.